der tempo eu abro mais no segundo momento. Dentro disso, deixa eu só começar introduzindo isso e a gente já entra no conteúdo mais profundo da segunda aula. A gente entende, na apostila você vai ter aí, eu nem me apeguei muito isso no final da segunda aula, mas pela seguinte questão: o que é a Bíblia? A Bíblia são esses 66 livros que nós temos no Velho e no Novo, os 27 do Novo Testamento e os do Velho, e são dois testamentos, o Velho e o Novo. A palavra testamento é a mesma palavra no original, usada testamento, aliança, pacto, é a mesma coisa. Você poderia falar a velha e a nova aliança, o velho e o novo pacto, mas a gente usa, para diferenciar no português, o velho e o novo testamento. Então, basicamente, o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é exatamente isso aqui, ok? E só para cunho de curiosidade, a gente deve muito a teologia reformada, esse cânon que nós temos aqui, que às vezes as pessoas não procuram entender um pouquinho da história, né? Mas quem formulou isso aqui foi os teólogos reformados. Deus usou eles para fazer o cânon que está aqui hoje. Depois da Reforma Protestante, estava muito confuso o negócio, tinha um monte de livro falso, diziam que era livro inspirado também. Então, vários teólogos, dirigidos por Deus mesmo, fizeram isso aqui. Foram praticamente os mesmos que criaram a confissão da Igreja Presbiteriana, a confissão que a gente usa, a confissão de fé de Westminster. Eles se reuniram lá durante muito tempo, lá na abadia de Westminster, lá na Inglaterra mesmo, e prepararam isso aqui tudo. Isso aqui não veio assim do nada. Isso é devido à herança realmente da Reforma Protestante, ok? E só um detalhezinho, voltando à pergunta do Rogério, não, mas só pontuando, essas revelações que as pessoas falam hoje em dia, isso é coisa de 1, 2 séculos no máximo para trás. Todos os séculos da Reforma Protestante para frente, não existia isso. Isso começou a ter um pouquinho depois e a gente tem que levar em consideração a história também, ok? É importante isso. Então vamos lá, meus irmãos, vamos para o primeiro slide. Teorias sobre a inspiração. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso aqui. Isso aqui é algo muito... ao mesmo tempo é teórico, mas ao mesmo tempo é prático para a gente hoje em dia, pelo seguinte: durante aproximadamente 18 séculos, que é o tempo aí do cristianismo, a corrente teológica ortodoxa, né, sempre foi o seguinte: a Bíblia é inspirada, é a palavra de Deus de ponta a ponta. É isso que a Igreja Presbiteriana crê e todo cristão que é cristão mesmo crê nisso. Mas do século XVIII para frente, começou a aparecer algumas coisas que começaram, algumas teorias teológicas, de que a Bíblia não é bem a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, e foi indo mudando. Eu vou apresentar para vocês as 3 teorias que existem hoje: a ortodoxia, o modernismo. Modernismo quando você ouvir falar nos dias de hoje de teologia liberal, é praticamente o modernismo. E a neo-ortodoxia. Eu vou explicar esses trecos de nome difícil aqui. O que é ortodoxia? Primeiro vamos entender o que é a palavra ortodoxia, né? Que às vezes a gente usa umas palavras que a gente nem entende direito, né? O que é ortodoxia? Segundo o dicionário, é uma doutrina clara e verdadeira. Quando você fala assim, eu sou ortodoxo, eu sou de uma igreja ortodoxa, a pessoa está dizendo, eu sou de uma igreja que a doutrina é clara e verdadeira. Ela condiz com o que está escrito, ok? Tem muita gente que fala assim, ó, eu sou um cristão de teologia ortodoxa. Aí ele fala um negócio que contraria a Bíblia. Que ortodoxia é essa que está confusa? Então não existe isso. Então, ortodoxia, a pessoa tem uma qualidade de ser ortodoxo. O que é uma pessoa ortodoxa? Fiel, exato, inconcusso, que cumpre o cumprimento de uma doutrina religiosa, conformidade com essa doutrina. Resumindo, o que é a teologia ortodoxa? Qual a afirmação dela? Que a Bíblia é a palavra de Deus, 100% inspirada. Aí nós caminhamos aqui para o seguinte: essa teoria aqui, teoria sobre a inspiração, o modernismo, ele diz o seguinte: a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Como é que funciona isso? Esse modernismo, ele também pode ser chamado de liberalismo, teologia liberal. Por exemplo, ela citou a questão que eu ouvi um pastor falando, né, que o Novo Testamento não fala, tal. Eu vou explicar isso. Fala, claramente, mas eu vou explicar por que ele falou isso. Essa pessoa, provavelmente, ele é um pastor de linha teologia liberal. Teologia liberal, o nome já está falando, né? Eu vou explicar o porquê que é teologia liberal, mas provavelmente ele é dessa linha. Por que eu quero que os irmãos guardem e gravem bem isso aqui que nós estamos falando?
Porque esse assunto aqui está muito atual. Você vai ligar a TV, você vai ver isso. Inclusive amanhã, não é hoje mesmo, acho que 10h50 naquele... Eu nunca assisti na minha vida, mas deve ser uma porcaria, principalmente por ser da Globo. Tem um programa do Bial, mas parece que vai ter um debate lá hoje entre o Silas Malafaia, né? Enfim, sobre esse assunto. Então, isso é um assunto muito atual. É importante a gente tá atento a isso. O que o modernismo ou teologia liberal fala? Eles dizem o seguinte: a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Então, qual que é a ideia deles? Que a Bíblia é um livro histórico, com história, que não foi inspirada por Deus, simplesmente os autores citaram história. Eles dizem que a Bíblia, preste atenção, é um livro cheio de fábulas, mitologias, mitos e crendices dos judeus. Olha o que eles falam. Eles falam que ele está cheio de invenção da época e coisa e tudo mais. Mas só que eles dizem o seguinte: a parte moral da Bíblia, essa foi inspirada por Deus. Então a parte moral vale. Mas olha como isso é perigoso, meus irmãos. Veja bem. Eles falam assim: olha, realmente você não deve matar o outro. Isso aí foi inspirado por Deus. Deus deu uma inspiraçãozinha aí. Ou seja, mas só que eles só ficam apegados na parte moral, na parte social da Bíblia. Isso dá espaço para o seguinte, para as pessoas dizerem assim: ah, então se a Bíblia não é inspirada por Deus, Paulo, apóstolo Paulo, aquele machista, aquele cara machista, sabe? Ele vem lá falando em Romanos que o homossexualismo é pecado, porque ele é machista. Que é isso? Paulo é um grosso, ele é o maior machista da Bíblia. Ele é homofóbico da Bíblia. Então o pessoal diz isso. Porque se eles entendem que a Bíblia contém, mas não é 100% a palavra de Deus, dá margem para isso. Tá entendendo? Não, então Paulo é o machista da Bíblia. É o mesmo cara que fala que quem é o cabeça do lar é o homem. Esse aí era esse cara aí já era machista para a época dele. O pessoal diz isso. Então o liberalismo, ele é uma incrível porta para destruir o que realmente é a teologia bíblica. Entendeu? Eles escolhem aquilo que eles querem e ficam com isso aí. Resumindo, eles creem que a Bíblia não é inspirada, não é uma revelação, não é o caminho para a salvação. E o que tem de inspirado e bacaninha na Bíblia é a parte moralista. Está entendendo? E, meus irmãos, a Bíblia está cheia de mandamentos, mas a Bíblia deixa muito claro que ninguém é salvo por obras, é pela graça. Então, não pode pular fora. Mas você vai encontrar muita gente nos dias de hoje que vai defender isso. E qual que é o perigo? O perigo são os títulos. A pessoa fala assim: o pastor fulano falou isso. Querendo ou não, o nome pastor tem peso, não tem? Você vai falar: um pastor falou isso? Grande porcaria. Ele pode ser no título de pastor e não saber nem o que comeu ontem em relação às coisas de Deus ou ser um promíscuo. Tá entendendo? Outro detalhe, cuidado com a palavra teologia também. Tá? Às vezes a pessoa diz assim, né? Eu fiz teologia em tal lugar. Não é porque se denomina, se caracteriza certo curso de teologia que esse curso está falando realmente do que é sincero da Bíblia. Pode ser uma coisa ridícula e está lá. A gente tem que tomar cuidado com as nomenclaturas, que elas podem confundir bastante e causar problemas. Mas, basicamente, é isso aqui que é o modernismo ou liberalismo. Aí nós temos a teoria, essa neo-ortodoxia, que eu escolhi essa imagem com homem de costas e com várias interrogações para colocar nesse slide pelo seguinte: esse treco aqui é muito confuso. Eu acho que nem quem elaborou ela entendeu nada. Né? Porque a neo-ortodoxia ela tem duas visões. Eu vou explicar para vocês. Primeiro é essa de nome estranho, demitizante, que é como se fosse falar de desmistificar. Eles dizem o seguinte, que a Bíblia ela foi inspirada por Deus. Sim. Só que eles dizem o seguinte: a Bíblia é só uma história, uma fábula. Preste atenção. É uma fábula, é uma forma de contar para o ser humano, não é aquilo que está escrito, é só uma forma de contar para o ser humano sobre a importância do amor demonstrado na pessoa de Deus em Cristo sacrificial. Então é um rolo danado, sabe? Eles negam que a Escritura é a Escritura inspirada, a revelação de Deus, mas que se você prestar atenção nela, ela vai te ensinar como ter uma vida amorosa, para você amar o teu próximo, e você sacrificar pelo teu próximo. Resumindo, é isso aí. Então eles negam totalmente a Bíblia. E essa outra visão do neo-ortodoxia, que é do encontro pessoal, ele diz o seguinte: não, a Bíblia não é a palavra de Deus. Mas se você lê a Bíblia, inclusive eles afirmam, você deve ler a Bíblia. Ela não é inspirada por um Deus transcendente, não. Mas você deve ler a Bíblia. Porque lendo a Bíblia, com as parábolas dela, as historinhas dela, né, que assim eles creem, você vai encontrar um sentido melhor para a tua vida, e você vai encontrar filosofias, e enfim, ela vai falar com você
mas especificamente com você. Aquele conteúdo não é a palavra de Deus. Então é também uma grande confusão e é muito complicado. Eles não creem que a Bíblia é uma revelação, é algo real. Eu quero só explicar para vocês o seguinte dentro disso aqui, meus irmãos. Bom, dentro da ortodoxia tem dois pensamentos, mas antes de eu entrar aqui, antes de eu entrar nisso aqui, eu quero explicar para vocês o seguinte. Preste atenção quando eu falei para tomar cuidado com nomenclatura, tá? Veja bem. A gente fala teologia ortodoxa, teologia liberal e teologia isso, teologia isso. Ok? Isso aqui é uma briga na esfera acadêmica, essas teologias aqui, essas teorias aqui. Quem está na academia não é porque é teólogo que esse cidadão é convertido, ok? A pessoa que não crê que a Bíblia é inspirada, essa pessoa não é convertida, é óbvio, ok? Isso é o básico do básico do básico. Então eu quero te deixar bem claro isso. Isso aqui é para a gente entender. Por que é importante você compreender isso aqui? Porque senão chega um cara cheio de títulos para você, cheio de conversa, cheio de diplomas e tal, e com argumentação e tal, e vem falando um monte de coisa, você fala assim, pô, esse cara deve entender mesmo, né? Deve ter base o que ele está falando. Não se impressione com isso. Porque se uma pessoa ela não crê que a Bíblia é palavra de Deus, ela não é convertida, o Espírito Santo não iluminou o entendimento dela, pelo menos ainda, e pelo menos para mim, que ela fala não serve para nada. A gente só cita isso, o que fala em relação à Bíblia, tá? Não em outras coisas. Mas a gente cita isso no curso e sempre vai citar pelo seguinte, a gente está aqui para aprender e aprender também a gente argumentar e compreender as coisas. Por que é interessante você entender um pouquinho desses besteiros que essas teologias falam? Pelo seguinte, tem muita igreja hoje em dia que está certo em várias coisas da Bíblia, mas em algumas coisas, você vai, entendendo isso que eu expliquei para você aqui agora, você vai identificar que é um pouco do liberalismo. Por exemplo, vamos supor que você veja alguém falando assim, isso aqui está na Bíblia, mas isso aqui não é bem assim e tal. Você vai entender que ali tem um dedo de liberalismo. Não serve. Não serve. Eu não posso escolher o que eu quero na Bíblia. Compreende o que eu quero dizer? Tem muitas igrejas que, inclusive a grande maioria do nosso país hoje, eles afirmam Cristo é o Senhor, existe o céu, existe o inferno, vai ter o julgamento, vai ter um monte de coisa. Mas ao mesmo tempo a teologia dessas pessoas é uma teologia, não é que tudo gira em torno de Cristo. Não é que nós somos pecadores, mas Deus pela sua graça nos salva. É que Deus, ele criou o homem para servir o homem. E você, mesmo em pecado, sem ser convertido, você é a grande criação de Deus. Deus quase te inveja, viu? Tem que ter orgulho do ser humano. E vira uma viagem na maionese filosófica, que não é bíblica, que a pessoa fala, verdade, né? Não é. A gente tem que ter muito equilíbrio em entender as coisas para a gente não se perder ou entrar em doutrinas erradas. Bom, vamos voltar aqui. Na ortodoxia, que é o quê? A compreensão que a Bíblia é a palavra de Deus, eles têm uma divergência a respeito da inspiração da Bíblia. Dentro da ortodoxia existe esse entendimento que a inspiração da Bíblia foi mecânica. Olha esse slide aí. Tem uns bonequinhos de corda, né? Eles entendem que a inspiração da Bíblia, para escrever a Bíblia, é a palavra de Deus, mas ela é mecânica. Eles entendem mais ou menos como se Deus tivesse ditado no ouvido aqui do autor. Escreve isso. Ele foi escrevendo. É quase uma psicografia gospel, entendeu? Mas só que isso não tem base na Bíblia. Mesmo aqueles que são ortodoxos falam assim, a Bíblia é a palavra de Deus. Tem uma linha pequena, que vai ser muito difícil encontrar alguém, mas estou citando aqui por acúnio de curiosidade, que pensa que a Bíblia foi quase psicografada, sabe? E não é. Isso não é verdade. A gente não tem base para isso. A Bíblia foi inspirada? Sim. Existem algumas partes da Bíblia que são diferentes. Por exemplo, os 10 mandamentos. Deus falou diretamente com Moisés. E a Bíblia nos faz entender que Deus que escreveu nas tábuas da lei lá na pedra. É uma parte específica. Tem partes na Bíblia que nós vemos que Deus deu a revelação para o profeta. O profeta descreveu o que ele viu, ok? Mas a maior parte da Bíblia, a parte escrita da Bíblia, por exemplo, o Novo Testamento, foi a inspiração, como nós falamos. O que nós cremos na igreja presbiteriana, que é bíblico, né? A gente crê na inspiração dinâmico-plenária. Ou seja, que Deus inspirou de uma forma dinâmica, sem corromper a essência santa da palavra, mas usando o ser humano.
Eu quero dar um exemplo para vocês aqui. Eu fiquei na dúvida qual passagem que eu usava, mas eu vou usar essas duas passagens aqui para vocês verem. Ó. Preste bem atenção. Essa definição aqui é bacana. A inspiração da Bíblia, né, é rígida. Em que sentido ela é rígida? Atinge perfeitamente a vontade de Deus, mas ela não é mecânica, pois o Espírito de Deus tem meios para trabalhar que não sejam mecânicos. As pessoas que defendem que a Bíblia foi escrita de forma mecânica, quase uma psicografia, eles falam assim, mas como que a Bíblia seria rígida, assim, santa, doutrinariamente santa mesmo, palavra de Deus, se não houvesse essa rigidez? Aí sim é diminuir Deus. Deus pode fazer isso de uma forma que ele não precisa tornar o homem um robô, no sentido na escrita. E aqui tem duas passagens interessantes. Em Isaías 10:5, a gente tem quando Deus ele incita o rei da Síria para atacar Israel, porque como juízo contra Israel, porque Israel tinha se afastado de Deus, a gente vê o seguinte, Deus, eu até escrevi aí, ó, Deus levou você tem um errinho aí, né? Repetição de palavra. Deus levou numa grande expedição contra Israel, sem que o rei soubesse, de modo algum, que estava cumprindo os propósitos de Deus. Preste atenção. O rei da Síria atacou Israel. Ok? E arrebentou com Israel, assim como outros reis atacaram também e levaram Israel cativa. Esses reis, pessoa deles, a mente deles, vou atacar Israel porque é o povo inimigo. Quis atacar Israel, vou atacar Israel, pronto, eu ataquei Israel. Mas eles não sabiam, como a Bíblia descreve, que por trás disso era Deus que estava dirigindo a história e mandou que eles atacassem. Mas eles não sabiam disso. Ou seja, eles estavam cumprindo a vontade decretiva de Deus, que é outra doutrina complicada aí, mas só para você entender. A vontade decretiva de Deus, mas não a sua vontade prescrita. Ou seja, não é pelo fato de que Deus decretou que aquilo deveria acontecer que isso justifica o que eles fizeram, não. Porque dentro da vontade prescrita de Deus eles falharam. Ok? Mas só para... Vamos voltar aqui para o assunto para não ficar complicado. Mas dentro disso aqui dá para compreender de forma clara, né? O rei da Síria atacou Israel, amando de Deus, mas sem saber. Se Deus fez isso aqui, é o meio que o Espírito Santo usa também para a Bíblia. Aqueles homens foram inspirados sem Deus ter que colocar em off a cabeça deles e assumir por um tempo. Fica claro isso, meus irmãos? Tranquilo. A mesma coisa o rei Davi. O rei Davi... vamos ler essa passagem aqui de 2 Samuel, é interessante. Vamos ler lá, por gentileza? 2 Samuel 23:2, por favor. 2 Samuel 23:2, diz assim, ó. Eu sei que muitos, quer dizer, todos nós aqui, né, creio eu, a gente não precisa ficar lendo isso, provando para nós mesmos que a Bíblia foi inspirada e como foi inspirada e tal. Mas é interessante isso aqui, porque a gente tem que ter uma boa argumentação. É verdade ou não é? Por exemplo, você vai conversar com uma pessoa não cristã, e nós que somos cristãos, nós temos que ter amor e sabedoria para falar com as pessoas. Em muitos casos, meus irmãos, não é legal você falar assim, por que você crê que a Bíblia é inspirada? Por que está escrito que ela é inspirada? Não, porque está escrito, está aqui e tal. E você meio ignorante, você vai bater o pé. Não adianta botar para baixo a goela. É como eu te disse, é o Espírito Santo que faz isso, é oração e depender da vontade de Deus. Só que ajuda a gente mostrar, explicar e tudo mais, e enfim. Então esses argumentos aqui são importantes para o nosso entendimento e são ferramentas para nós também utilizarmos. Em 2 Samuel 23:2 diz assim, ó. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina o temor de Deus. Eu vou ler só esse pedaço aqui, mas depois, se você quiser, você pode ler tudo. Olha a expressão de Davi. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Olha que interessante isso. Desculpa, gente. É que o 3 também eu ia ler o 3 também. Isso. Obrigado. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio. E a sua palavra está na minha língua. É isso aí mesmo. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio. E a sua palavra está na minha língua. Então, Davi está deixando bem claro que Deus fala por intermédio dele. Aí no 3.
Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Olha para você ver, o Espírito Santo estava em Davi, mas só que ele fala, Deus falou por intermédio de mim. É isso mesmo? A mim me falou. Aqui nessa passagem aqui fica muito claro o seguinte, Davi não teve uma visão de Deus, ok? Era o Espírito Santo falando através dele. Ó a associação que ele faz. Agora, o mais importante que isso, veja lá o que está aí no slide. Deus usa a boca de Davi para que ele diga o que é verdade, sem que por isso ele tenha os seus próprios poderes naturais de retórica e canto sustados, eliminados. Então vamos lá. Davi foi usado para escrever a maioria dos salmos. Mas só que nem por isso Deus anulou a retórica dele, os dons dele de canto, nem as expressões que ele utilizava no cotidiano dele. Por quê? Porque Deus pode fazer as coisas sem ter que desligar os autores da Bíblia, colocar eles em off e colocar um programa para assumir o lugar. Fica claro isso, meus irmãos? Então, essa é a linha, creio eu, bíblica e provada biblicamente. Deixa eu voltar um slide aqui. Que a inspiração bíblica realmente é dinâmico-plenária, ou seja, Deus inspirou, não foi de forma mecânica, de forma alguma. Ok. Bom, eu já falei no início da aula sobre a estrutura do Novo Testamento e do Velho. São o Velho e o Novo Testamento, duas alianças que Deus fez com o homem. Está aqui um pouquinho sobre isso. Quando se fala de escritura, de Bíblia, inspirada por Deus, sempre vai ser isso aqui, ó. O Velho Testamento e o Novo Testamento. E nós não podemos se esquecer, eles se completam. Ambos foram inspirados e ambos valem para nós nos dias de hoje. E o tema que unifica o Velho e o Novo Testamento é Jesus Cristo. Jesus Cristo está desde o início da Bíblia, quando, por exemplo, a primeira promessa de Cristo é quando Deus fala lá para Eva, ó, que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Ali já está anunciando Cristo durante toda a Bíblia. Mas só que aquela história, é aquela revelação progressiva, vai se revelando, vai se revelando. Nós entendemos plenamente hoje em dia. O pessoal do Velho Testamento não entendia, eles não compreendiam como funcionavam muitas coisas. Inclusive, uma coisa que deve causar muita confusão na mente do povo do Velho Testamento, e é aquilo que nós aprendemos só no Novo, como Deus escolhia quem era salvo. Só no Novo a gente entende perfeitamente, principalmente pelo livro de Romanos, o princípio da eleição. É só no Novo Testamento que nós entendemos que Cristo é o sacrifício pleno de tudo. Então eles deviam ter muita confusão. Mas quando você fala de Escritura, são 66 livros do Velho e do Novo Testamento. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, gente. A inspiração do Antigo e do Novo Testamento. Surge um problema quando se fala de introdução bíblica? Como eu te disse, não é nenhum problema para quem crê já na Bíblia, mas a gente vai trazer esse problema à tona e resolver ele aqui juntos. Qual que é uma espécie de um problema que surge? É o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui. A gente leu lá em 2 Timóteo 3,16 o seguinte: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Positivo? Lembra disso que nós lemos? Então tá. Quando Paulo escreveu isso, quando ele fala escritura, ele está falando do Velho ou do Novo Testamento? Do Velho. Ele está falando do Velho Testamento. A Bíblia que eles utilizavam nos tempos de Cristo, só o Velho Testamento. Era de Gênesis até Malaquias. Não tinha o Novo Testamento ainda. Entendeu? Então, como que a gente confirma o Velho Testamento? Bom, eu não vou nem gastar muito tempo com o Velho Testamento, vou falar do Novo. Mas, por exemplo, Jesus, ele confirma o Velho Testamento inteiro nos Evangelhos, falando a respeito do Velho Testamento, citando personagens, citando autores. Tem gente que questiona que foi Moisés que escreveu o Pentateuco, os primeiros 5 livros do Velho Testamento. Jesus mesmo fala, como disse Moisés. Então, o próprio Novo Testamento confirma o Velho Testamento. E era a Bíblia usada por eles na época. Aí surge um pequeno problema, que na verdade não é nenhum problema, né? Mas como é que a gente sabe que o Novo Testamento realmente é inspirado por Deus? A gente sabe que a gente crê. Mas na própria Bíblia, como é que a gente vê isso? Eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Como podemos ter certeza que o Novo Testamento é inspirado? Vamos lá. Aqui em João 14:26, nós temos primeiramente essa promessa de Cristo, da inspiração. Olha o que Cristo diz. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isso aqui é uma evidência muito bacana. Em João também diz assim, ó, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha que interessante. O próprio Cristo deixou muito claro para os apóstolos não ficarem preocupados. Quando ele fosse ao céu e enviasse o Espírito Santo, era o Espírito Santo que iria os inspirar para que eles lembrassem das palavras de Cristo, para que eles escrevessem o que tinha que ser escrito. E foi o Espírito Santo que fez isso. Ou seja, podia parar aqui, né? Qual que é uma evidência que o Novo Testamento é inspirado? Alguém quer mais que as palavras do próprio Jesus Cristo? Outra coisa que não é a intenção da aula, mas isso ajuda a gente a entender, muitas passagens de João, principalmente na oração sacerdotal de Cristo ali também, que é João 17, se eu não me engano, ali tem promessas e coisas específicas para os apóstolos, viu? Para os apóstolos. Para os apóstolos. É importante entender isso, porque tem muita gente meio chapada, desculpa a expressão, mas que vê ali uma promessa para os apóstolos e fala, isso aí é para mim também. Eu já vi gente, para você ter uma ideia, numa pessoa não tem aquela preocupação de querer entender a Bíblia, eu já vi gente tentando andar sobre as águas. Sério mesmo. Só se pular ainda bem que é na água, né? Não se tentava pular do prédio, né? Mas tentar andar sobre as águas. Não, mas está escrito lá na Bíblia que aquele que crê em mim fará ainda sinais maiores que o que eu fiz. Tem que entender o que a Bíblia fala. Primeiro, eu não posso pegar uma passagem bíblica fora de contexto, que vai totalmente contra o resto da Bíblia, e fazer uma afirmação. É claro isso, não é verdade, meus irmãos? Segundo ponto, você não precisa, para você ser um bom cristão, você não precisa estudar teologia nem os originais, mas valorize quem faça isso. Quem faz isso? Os pastores da igreja. Porque essa palavra sinais, no original, ela não é sinais nesse sentido de sinais. Ela pode ser traduzida, e ela é traduzida literalmente, por ministério ou trabalho. Essa mesma palavra no original é usada em outras partes da Bíblia como trabalho. Então, quando Jesus fala que aquele que crê em mim fará sinais maiores ainda maiores que eu fiz, você pode entender muito bem ali que aquele que crê em mim terá um ministério maior que o meu ou fará um trabalho maior que o meu, no sentido ministerial. Bom, o ministério dos apóstolos foi muito maior que o de Cristo. É verdade ou não é? Em extensão de evangelizar pessoas. O ministério de Paulo também. A igreja, no momento atual hoje, as igrejas que existem hoje também. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Mas por que eu estou dizendo isso? Isso aqui é até para cunho da aula passada, aquela questão de revelação. Tem coisa na Bíblia que Jesus falou para os apóstolos, não é para todos os cristãos. Então tá. Testemunho de Cristo, vamos continuar. A gente também vê outra evidência da inspiração do Novo Testamento, quando a gente vê essa comparação, né? Os apóstolos, o termo escritura se refere à palavra inspirada. Toda vez que você encontrar na Bíblia alguém dizendo a escritura do Velho Testamento, a escritura de Isaías, a escritura, é o termo da palavra inspirada de Deus, aquilo que Deus fez mesmo, ele que inspirou, 100% inspirada por Deus. E quando os próprios apóstolos eles vão falar dos livros ou das epístolas do Novo Testamento, eles usam o termo escritura. Eles equiparam os dois, eles colocam no mesmo nível as escrituras do Novo Testamento. Nós temos isso em algumas passagens. Pedro classifica na carta dele as cartas de Paulo como escritura. Pedro cita várias vezes Paulo. E ele fala, como a escritura, deixando muito claro que o que Paulo escreve é escritura. Paulo menciona o Evangelho de Lucas chamando de escritura também. Paulo atribui seus próprios escritos à mesma autoridade das escrituras. E outro detalhe, quando eles enviam as cartas, essas cartas eram para ser lidas, não era para o pastor da igreja guardar, não, era para ser lidas na igreja, como escritura sagrada. Então isso aqui é uma outra evidência, o próprio testemunho dos apóstolos. A reivindicação direta deles também. Todos os apóstolos afirmam que aquilo que eles escreveram e falaram, aquilo é escritura de Deus, aquilo foi revelação de Deus e tudo mais. Você vê aí, Paulo mesmo, ele deixa muito claro isso, né? Não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1:12. Isso está relatado. Todos os apóstolos fazem praticamente essa afirmação. Isso também é uma evidência importante. A igreja primitiva. Os discípulos dos apóstolos, olha que interessante isso.
Nós não podemos nos considerar inferiores aos cristãos do passado, que viram tantas coisas, que andaram com os apóstolos, não. Mas é interessante que teve gente que andou com quem andou com Cristo. Tem gente que viu coisa que nós nunca veremos, pelo menos nessa terra aqui. Então, quando você ouve alguém falar os pais da igreja, são pessoas que têm credibilidade, que não estão dentro da Bíblia, mas pela história, estudando a história, a gente entende que são pessoas realmente. Por exemplo, essa foto que eu coloquei para ilustrar, está vendo esse senhor em pé aqui junto com os cristãos ali no Coliseu? Ali tem alguns cristãos sendo queimados, esses aqui vão ser comidos por leões. Isso era normal acontecer antigamente, né? Na perseguição do Império Romano. Esse homem de pé aqui, ele é Policarpo. Esse homem foi discípulo de João, do apóstolo João. Discípulo direto. Ele era bispo da igreja de Esmirna, Policarpo. Policarpo tem uma história muito interessante, porque ele foi morto aos 86 anos. E quando ele foi pro Coliseu ali, ele foi a última atração, vamos dizer assim, né? E o povo ficou chocado porque ele era um homem muito velho, 86 anos. E se alguém tiver quase isso por aqui, não estou te chamando de velho não, tá? Pra época ele era velho, hoje em dia aumentou. Mas ele era um homem velho, não era comum ver um homem velho daquele jeito ali para ser morto, né? Queimado, a espada, e o povo ficou chocado. E o soldado que foi mandado matar ele, esse homem falou para ele, olha, não precisa fazer nada, só nega Cristo aqui, depois nós vamos deixar você embora. E Policarpo responde para ele assim, olha, eu sirvo o meu senhor há 86 anos, ele nunca fez mal nenhum para mim, só o bem. Por que eu ia negar ele agora? Ele é martirizado ali, consciente, numa boa. Ele morre queimado e é perfurado depois. Mas várias coisas aconteceram disso na época. O que eu quero dizer com isso é o seguinte para vocês. Que esses homens aqui, que foram usados por Deus, homens que não temeram a morte, eles pregavam nas suas igrejas com o Novo Testamento, dizendo, olha, essa aqui é a palavra de Deus. Muitas vezes eles usavam essas expressões, ó, está escrito, disse Deus, diz a Escritura, e ensinavam dessa forma também. Então isso aqui também é um testemunho dos primórdios da igreja, dos primeiros relatos que a Bíblia, o Novo Testamento, era tratado como Escritura. Isso não é coisa moderna, isso é desde aquela época. Bom, acabei meu último slide aqui, nesse ponto aqui. Meus irmãos, o que nós podemos tirar de tudo isso aqui? Que a Bíblia é autêntica, nós temos, em primeiro lugar, o Espírito Santo, a nossa fé que comprova isso. Nós temos evidências internas, externas e muitas coisas, e nós entendemos claramente que o Velho e o Novo Testamento são palavra de Deus. Eu quero concluir, antes de abrir para perguntas, falando a seguinte questão para vocês, quero que você entenda muito claramente isso. O Evangelho é algo um pouquinho radical. Quando eu digo radical, não é bruto, não estou falando de radical que a gente deve ser radical igual os muçulmanos, não é isso? Mas só que o Evangelho, ele não dá margem para a gente ficar em cima do muro. Por exemplo, quando uma pessoa pensa em Jesus Cristo, e quando ela pensa na Bíblia, o próprio Jesus, propositalmente, ele não deu margem para ninguém tratá-lo como um sábio, como um mestre inteligente da época. Cristo não deu margem para isso. Nas teologias que nós estudamos aqui, liberal e não sei o que mais, pessoas que você vê hoje em dia dizendo assim, não, só a parte que fala sobre o próximo, só a parte que fala sobre bondade vale na Bíblia. Pessoas que falam sobre você ser uma pessoa, só a parte moral da Bíblia. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando uma pessoa fala de Bíblia e fala de Jesus Cristo, uma pessoa só pode ter 3 posições. Só 3. E Jesus Cristo fez isso de propósito. Primeiro, pensa comigo. O homem que vem à Terra, Jesus. E esse homem afirma que ele é Deus. E esse homem diz que ele é o caminho. Ó, a verdade é a vida. Ele é o caminho. Ele é a porta. Esse homem declara que o próprio Deus deu autoridade nas mãos dele e ele é Deus. O homem que diz isso, que expressa isso, a gente só pode ter 3 opiniões a respeito dele. Primeira, que ele é louco. É tipo um cara no hospício falando que é Napoleão. É louco o cara que falou isso. 2, que esse cara é muito mau, quer enganar as pessoas, sabe? Ah, vou enganar esse povo. Porque o cara que afirma isso só pode estar querendo enganar a pessoa. Ou 3, que ele realmente é Deus e ele falou a verdade e é nisso que nós cremos. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque é estupidez uma pessoa falar assim, não, eu creio em Jesus Cristo.
Uma pessoa de teologia liberal fala isso. Não, eu creio em Cristo. Ou até uma pessoa de uma outra religião, mas que seja boazinha também. Não, eu creio em Jesus. Mas não é assim, não é. Jesus Cristo falou de inferno, mas não é bem assim, não. Não é assim. Ele ensinou um caminho de luz bonito para caminhar. Pessoal, não existe. Ou Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ou ele é Deus encarnado e é o Senhor e o Salvador, ou, na verdade, a gente vai estar entendendo que ele ou é louco ou ele é mau. Compreende isso? Não tem como fugir. A pessoa fala, não creio que Jesus Cristo é mau, não. Mas a pessoa que afirmou que é Deus, ou ele é maluco, ou ele é mau. Ou ele realmente é Deus. Então, ou eu creio que Jesus Cristo é Deus de verdade, ou na verdade eu não estou crendo. Isso é importante a gente entender, porque muita gente foge. Ah, não tem uma opinião formada. Ou muitas pessoas querem passar de cristão e influenciar outras pessoas, sendo que não crê que Cristo é o Senhor. E isso tem que ser muito bem analisado e compreendido. Amém? Eu vou dar a abertura agora, meus irmãos. Se alguém tiver alguma pergunta dentro do assunto, com alguma coisa para trás, você pode perguntar, fique à vontade. Alguém tem? Só você erguer a mão e o microfone vai até você, senão a gente já vai estar encerrando a aula. Alguém tem alguma pergunta? Felipe, eu queria só que você esclarecesse uma coisa para ver se eu entendi direito. Pode falar, mas... Na primeira aula você disse que as revelações e a inspiração, elas foram cessadas, correto? Correto. Apenas baseado, agora estamos com a iluminação, certo? Quando lemos a Bíblia. Os nossos catecismos, que a gente encontra, eu pelo menos li naquela Bíblia de Genebra, né? Os catecismos e mais alguns documentos. Como que a gente pode julgar isso? É inspirado por Deus ou iluminado? É uma inspiração ou quem escreveu aquilo ali teve uma iluminação para escrever? E queria que você falasse também sobre... E os livros de hoje, são inspirados ou iluminados? Como seria isso? Poxa, pergunta muito boa. É assim, ó, por exemplo, os catecismos da igreja. Na verdade, quando a gente fala de teologia reformada, teologia ortodoxa, a gente não diz nem que os pastores pregam a palavra, eles expõem a palavra. Eles fazem uma exposição da palavra. Eles não... E hoje em dia a gente tem muita dificuldade com esse negócio de expor a palavra. Uma vez eu estava pregando numa cidade aqui próxima, e eu li aquela passagem quando Isaías fala que, lá de Isaías que diz que as nossas boas obras são como trapo imundo para Deus, não dá para ninguém se justificar diante de Deus. E um senhor disse assim para mim, né, depois do culto, assim, eu não concordo com a tua opinião, não. Eu falei para ele, que opinião minha? Que eu não dei opinião nenhuma, eu só li o que está escrito, só expus o que está escrito. Ficou assim, enfim, eu quero dizer que hoje em dia, pela nossa cultura, a gente tem dificuldade quando uma coisa vai contra o que pensamos ou contra a nossa própria cultura. Mas o ponto é o seguinte, creio eu, e creio que é exatamente assim. Quando, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster foi escrita, quando você pega a história desse relato, ou dos cânones de Dort, que foi quando aquela discussão entre os 5 pontos do calvinismo e os 5 pontos do arminianismo, são tudo coisas históricas, né? Esses homens, primeiramente, eram cristãos. Esses homens fizeram isso debaixo de muita oração e jejum e com um propósito específico, isso fica muito bem claro. E esses homens fizeram isso não buscando uma direção de Deus diferente. Por exemplo, Deus me mostra que é assim, passou um passarinho, ele falou, então é isso, o passarinho representa o Espírito Santo. Não, eles estudaram profundamente a Bíblia, detalhe a detalhe da Bíblia, e compararam passagem com passagem, coisa com coisa, princípio com princípio. E sim, a gente pode dizer que isso foi inspirado por Deus, pelo Espírito Santo. Não inspirado com uma construção da Bíblia, mas que houve uma iluminação sobrenatural para que eles colocassem isso no papel. Então, para responder de forma taxativa a sua pergunta, a gente pode classificar de iluminação, eles foram iluminados. Mas só que foi de uma forma, exatamente dessa forma. Eles usaram a Bíblia, estudaram a Bíblia, olharam cada ponto, prós, contra, tudo, e fizeram aquilo que era realmente bíblico, interpretaram a Bíblia, se preocuparam em entender o que cada palavra significa naquele contexto. Por exemplo, quando você lê lá que é difícil um rico entrar no reino dos céus, é como um camelo passar por um buraco de uma agulha. Para a gente, a agulha é aquele trenzinho que você costura, é uma coisa para a gente hoje. Para o judeu isso tinha outro significado. Então, esses teólogos dessa época aí, e os bons teólogos de hoje, eles fazem algo na Bíblia que se chama exegese. Eles vão entender o que isso significava naquela época, para algumas coisas. Então, eles foram, sim, iluminados para escrever esses documentos de fé. Mas outra pontuação importante ser feita, né? Esses documentos, e creio eu que são realmente
fundamentais para a igreja. Deus usa a história para falar conosco, esses são documentos históricos, são bíblicos, mas jamais nós vamos poder comparar eles com a palavra de Deus. Eles não foram revelação inspirada, eles foram uma iluminação, mas uma iluminação aí que é bem confiável. Qual foi a outra, Marcelo? Desculpa. Sobre os livros atuais. Os livros atuais, Os livros atuais é a mesma linha, mas, por exemplo, você pega um livro de um servo de Deus da atualidade, teologicamente correto e escrito baseado na Bíblia. Cabe a nós termos o discernimento do que ele está falando, entendeu? Se aquilo realmente é bíblico. Eu creio que é iluminado, mas não vou dizer para você que tudo, né? Por exemplo, eu já li livro, isso é opinião minha, tá? Não está na apostila, não está em nada, não. Se eu estiver falando besteira, puxa a minha orelha depois, não tem nada a ver com a igreja, mas eu já li livro de autor reformado e metade bacana, outra metade não batia muito, não. Não coisa ruim. Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, eu já li autor que Cristo está no Velho e Novo Testamento, mas tudo ele vê Cristo. Está forçando um pouco. Por exemplo, Salmo 1, o justo do Salmo 1. Não está falando de Jesus Cristo, está falando do justo, de quem é justo mesmo. Só você ler o Salmo 1, você vai dar uma analisada e dar uma forçada. Só que isso não vai mudar, não vai fazer ninguém cair da fé, ser um herege e tudo mais. Mas os livros de hoje em dia são iluminados, né? A pessoa escreve em cima de uma iluminação. Só que a nossa iluminação hoje é uma direção de Deus, sim, só que ela é baseada pela Bíblia. Não tem como ter uma iluminação, escrever algo que não esteja baseado em algo revelado na Bíblia. Vocês terem uma ideia, né? Na minha conversão, eu li um livro, que hoje eu chamo esse livro de ridículo, mas auxiliou muito na minha conversão. Eu não sei se alguém aqui já leu aquele livro, e não me leva a mal não, que eu sou meio pesado de boca para falar, mas quando eu chamo de ridículo, é a minha opinião, mas tem um livro que me ajudou, me auxiliou na minha conversão, sabe quando você não sabe nada, para você não sabe nada ainda, mas para você crer no Evangelho? Chama Divina Revelação do Inferno. Entendeu? É um livro, para mim, hoje em dia, é um livro ridículo. A mulher estava drogada ou quis inventar uma coisa mesmo, porque é muito besta aquele livro. Mas esse livro, eu posso dizer que ele contém a palavra de Deus. Entendeu? Ele contém a palavra de Deus. Por quê? Porque esse livro tem muitos versículos. Fala sobre o inferno e fala sobre o Apocalipse. Então, muita coisa que ela falou ali, eu creio que é besteira. Mas esses versículos aí, principalmente os versículos, falaram muito comigo na época, e Deus fala por meio de outras coisas. Mas eu quero dizer o seguinte, é um livro que não serve para mim hoje, mas haviam versículos. Então Deus ele usa diversas coisas, né, para falar conosco. Mas são exemplos que eu estou dando, né, dos livros de hoje em dia. Mas só para finalizar, Marcelo, quando uma pessoa ela já tem uma boa teologia, ela já é de uma igreja, de uma linha que realmente estuda a Bíblia, provavelmente que ela vai falar, a base é bíblica, e se ela sair de alguma outra, fora de alguma coisa assim, não é nada tão importante assim, enfim. Sempre, até dentro da igreja reformada tem algumas divergências, né? Mas a gente nunca vai divergir dentro do quadro, né? Da sustentação, né? Imagina o evangelho como uma mesa, né? Aquilo que são os 4 pilares fundamentais, a gente não vai divergir nunca, nem deve. Mas algumas outras compreensões de algumas coisas específicas, a gente vai acabar divergindo, e até pode, porque isso não altera o conteúdo principal e primordial do evangelho. Ok? Alguém quer falar mais? Tem mais alguma dúvida, meus irmãos? Zerou? Tranquilo? Deu para compreender bem essa aula aqui? Deu para dar uma analisada legal? Ok. Então, enfim, essas 2 primeiras aulas eu só quero deixar claro que elas são bem introdutórias, a introdução da introdução, e o que vai vir posteriormente nas próximas aulas é basicamente vai ser necessário ter essa compreensão para você entender a linguagem dos próximos professores. E algumas aulas vão ter também bastante falando da história da criação da própria Bíblia, que eu acho muito bacana e muito edificante. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai bendito, glorioso, santo, o único que cremos, nosso Senhor. Pai, na mediação de Jesus Cristo, nosso Redentor, nós nos colocamos à Tua presença aqui, Senhor, sabendo que não somos merecedores de nada, Pai. Isso nos constrange, ó Deus, porque mesmo não sendo, o Senhor tem sido tão misericordioso conosco, Pai. Estamos todos aqui na Tua casa, em paz, tendo a oportunidade de ouvir Tua palavra. O Senhor tem falado conosco. O Senhor, na Tua misericórdia, tem usado homens falhos para falar conosco, como eu dando essa aula aqui, Senhor. É só pela Tua misericórdia, Pai, que o Senhor nos usa, Senhor. Mas eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que todo o conteúdo, tudo que nós ouvimos, Pai, seja para a Tua glória, ó Deus, para que fortaleça a nossa fé,
e nos ajude a não guardar para nós mesmos, ó Pai, mas em amor nós possamos realmente evangelizar, falar com outras pessoas, com sabedoria, com amor e com graça. Eu peço que nos dirija, nos abençoe, nos fortifique para que nós possamos não perder as aulas, meu Pai, sendo vencido pelo cansaço ou por nada, mas possamos estar aqui e crescendo em graça, ó Deus. Peço que o Senhor leve cada irmão aqui para casa em paz, guarde, proteja e nos faça terminar a semana aí na bênção e na paz, meu Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos, irmãos.